Muito bem, meus queridos irmãos, bom dia a todos vocês mais uma vez. Quero saudar a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a sua paz reine na vida de cada um de vocês. Que você e eu sejamos fortalecidos, alimentados e batizados pelo Espírito Santo de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um encontro da madrugada com Deus. É uma alegria estar com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero conversar, iniciando, convidando a irmã Adeildes. Bom dia, Adeildes. Abra seu áudio aí, Adeildes. Bom dia. Bom dia. Como é que você está? Você está bem? Sim, Graças a Deus. Como é que está a região aí? Está quente? é, mas chovendo também, então esquenta, controla, É aonde tá bem. mesmo? Tocantins, Mas aí é sempre quente. é, A região de Tocantins é é sempre quente, quente. mas é bem tranquilo, o tempo muda fácil. Quero convidar você, minha irmã, a nos apresentar a Deus, iniciando a nossa jornada de hoje com oração. Pode ser? Sim, Por favor. oremos. Grandioso e querido Pai, Deus Criador, nós te louvamos por cuidar tão bem de teus filhos, formar-te cada um de nós de forma assombrosa, Senhor, com tua maravilha. E graça te damos pelo presente em nos dar Jesus como nosso Salvador. E pelos méritos de Cristo, tu nos concede o Espírito Santo sobre a nossa vida. E aqui estamos, Senhor, nestes momentos, para agradecer e ao mesmo tempo pedir a tua presença em nossas vidas, que o Espírito Santo venha ser derramado sobre cada um de teus filhos e nós venhamos andar conforme a tua vontade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, molda-nos, dá um coração sincero e ajude que nessa manhã todos se revista com o teu poder. Nós te agradecemos e pedimos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Adaildes. Deus te abençoe, viu? Um grande abraço. Lembrando que você está na relação de hoje, viu? Meio-dia. Vamos louvar esse Deus digno de Amém. toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos cantar a nossa esperança, né, Dilma? A nossa grande esperança, que é ver Jesus voltar. É o que nós vamos cantar agora, iniciando a nossa jornada de hoje. Tenho em mim total confiança que em breve Cristo voltará com poder e glória se manifestará e a terra toda em louvores se erguerá. Cultivado a esperança que está na presença de Jesus. Não mais ver tristeza, nem morte, pranto ou dor,
A base do seu reino é o amor. Cristo voltará, eu sei que voltará. Sinais apontam sua vinda. Ouça essa voz, vem ser mais um de nós. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Imagine o céu em silêncio, com os anjos, Jesus vem nos buscar. Os santos reunidos levantam suas mãos, olham fixos o autor da salvação. Cristo voltará, eu sei que voltará. Sinais apontam sua vinda. Ouça essa voz, vem ser mais um de nós. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Cristo voltará, eu sei que voltará. Sinais apontam sua vinda. Ouça essa voz, vem ser mais um de nós. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Que linda canção, né, Zilma? Cristo voltará, eu sei que voltará. Os sinais indicam a sua volta. E ele faz o convite, né? Vem ser mais um de nós. Junte-se a nós nessa esperança maravilhosa, queridos. Não se demore. Jesus está bem perto de voltar. Quero convidar alguns amigos para estar conosco em oração. Bom dia, meu irmão José Valadão, lá do Mato Grosso. Abra o seu áudio aí, amigo. Bom dia, irmão Mário. Bom dia. Bom dia a Bom todos os irmãos. dia, Deus como é que está? abençoe a cada um. Amém. Como é que está a esposa? Tá tudo bem? E graças a Deus, irmão. Tá chovendo agora, tá tudo verdinho. E a Tá benção. Gerlânia? Como é que tá a irmã Gerlânia? Tá bem? Agora dá uma esquentada, aí tá refrescado. Tá me ouvindo aí? Graças a Deus, tá boa também. Ok. Convidar também aqui Tô. para estar conosco em oração, irmã Diná. Diná, lá do Rio de Janeiro. Bom dia, Diná. Abra seu áudio aí, por favor, menina. Pode abrir seu áudio? Isso. Bom dia, irmã Bom Diná. dia, Como estás? Tudo bem? graças a Deus. Tá chovendo aí no Rio de Janeiro, não? Olha, eu estou em Manaus, né, Tá em ainda. Manaus. Ah, certo. Mas eu estou passeando aqui, eu volto para Resende, no Rio. Quando eu for Hum. para Salvador, aí de lá que eu vou para Manaus, para Afasta, Resende. afasta só um pouquinho no rosto. Isso. Pronto. Maravilha, irmã. E quero convidar também para estar conosco em oração a irmã Irene. Irene, bom dia, Irene. Abra o seu áudio aí. Tá podendo falar? Irene, Parque das Mangabas. Irene, tu me ouve, Irene? Abra o seu áudio aí. Bom Bom dia. dia, Mário.
Bom dia, menina. Você tá bem? Tudo bem. É porque Muito eu não passei perfume. tranquilo, fique tranquila. Vocês estão sendo convidados a orar nesse momento, Passar tá perfume. bom? Irmão Carlos, irmão Valadão, perdão, o senhor vai estar orando pelo batismo do Espírito Santo, tá? A chuva serôdia. Irmã Diná ora pelos pedidos Tá do bom. varal, os pedidos que estão ali no varal, viu, irmã Diná? E a nossa irmã Irene estará orando pelos irmãos que se encontram enfermos. Muitos dos nossos irmãos estão enfermos, pedindo, clamando ao Senhor um milagre, um alívio para a dor. Tá bom, Irene? Intercede pelos nossos irmãos enfermos. Valadão pela chuva cirúrgica, Diná pelo espírito varal, Irene pela nossos irmãos enfermos. Se você puder, irmão, e quiser ficar de joelhos, fica à vontade, tá bom? Eu primeiro, né? Isso. Oremos. Querido bondoso Deus, bondoso Pai, em nome de Jesus, eu venho a Ti esta manhã, primeiramente agradecido por essa oportunidade que nos tem dado, de estar aqui na madrugada de oração mais os irmãos, buscando a Ti. Principalmente, Senhor, viemos te pedir e vem nos encher do Seu Santo Espírito, possamos nos fortalecer a nossa vida espiritual, possamos viver de acordo com a Tua vontade. Capacite, Senhor, para fazer a Tua vontade através do Seu Santo Espírito, Senhor. Nos abençoe cada um dos nossos irmãos também. Em nome de Jesus, pedimos que enche no Seu Santo Espírito, para que nos fortalecer. Também, se nós não estivermos preparados, Senhor, nos ajude a preparar, Senhor, para receber a chuva seródia. Que nós possamos, Senhor, ser um servo, Senhor, testemunhar a Tua palavra. Também que as pessoas venham entender a mensagem, Senhor, que de nós mesmos não conseguimos nada, mas através do Seu Santo Espírito, nós viemos, Senhor, com um amor, um fervor, falar da Tua palavra. Amém. Peço a Tua bênção nessa madrugada e nos guia, nos proteja. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Pai querido, Pai de amor, estamos aqui, Pai, mais uma vez o Senhor nos despertou para esse dia de preparação, mais um dia, Pai, que o Senhor nos dá, Pai, para Amém. nós nos prepararmos para a sua volta, Jesus. Obrigada, Amém. Pai. Obrigada por cada um de nós aqui do grupo, por cada pessoa que está enferma, pelos pedidos, Pai, do varal, os familiares, né, Pai? Ó Deus, nos dá sabedoria, Senhor, nos dê sabedoria para seguirmos seus caminhos e nos ajuda, Pai, a evitar o mal, nos ajude. Glória a Deus, perdoa, Pai, nossos erros, Pai, e nos guie, Pai, teu Espírito, oh, glória a Deus, para que possamos andar nos caminhos da verdade, Pai, da justiça e santidade, oh, glória a Deus. Oramos, Pai, em nome de Jesus, como foi mencionado pelo irmão, cada pessoa que fez seus pedidos aqui no grupo, Amém, Senhor. que elas possam, Pai, que elas possam estar recebendo a resposta de Ti, porque Tu és um Deus de resposta, Tu és um Deus que nos dá resposta, Pai. Oh, Pai, e Tua resposta às vezes é silêncio, fica em silêncio, mas que possamos aguardar com paciência. Glória a Deus, como tem um versículo, esperei com paciência pelo Senhor. Ele se Amém. inclinou para mim, o Senhor se inclina para nós, Pai. O Senhor é um Pai de justiça, um Pai de amor, que possamos esperar pelo Senhor. Ser cada irmãozinho, cada pessoa que está enferma. Glória a Deus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus digno de honra, de glória, de poder. Obrigada pelos teus
louvores. Obrigada em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Oi. Amém. Irene, estamos esperando. Ah, é para eu orar, é? Eu não ouvi, não, Mário. Eu vou orar Você vai pelo orar quê? pelos nossos irmãos enfermos. Ah, tá. Então, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Deus Santo, nós intercedemos, Pai, pelas pessoas que se encontram enfermas, Deus. Tu sabe de todas as coisas, Senhor. Mas antes, primeiro, eu quero te pedir perdão pelas nossas falhas, nossos pecados. Limpa a nossa mente, o nosso coração, para que possamos adentrar a tua presença. Então, Pai, neste momento, podemos então interceder pelos enfermos da tua casa e pelos enfermos que estão fora dela. O Senhor vai de encontro às necessidades dessas pessoas, meu Deus. Em especial, Pai, eu oro pelo garoto Murilo, que se submeteu à cirurgia de intestino, mas ele logo mais vai se submeter a outras cirurgias. Que o Senhor esteja no controle dos médicos, como também na vida dessa criança, Senhor Deus. É apenas um bebê de 2 anos de idade, mas o Senhor já vem acompanhando o sofrimento dele. Por isso, Pai, rogamos por esta criança. E também rogamos por outras crianças que a gente não conhece. Outras pessoas que também a gente não conhece, mas entra com providência na restauração, na cura das pessoas que necessitam, Pai. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Abençoa os médicos, toda uma equipe de enfermagem, que todos possam estar envolvidos na cura dessas pessoas. Amém. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos acordados na tua presença, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. 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 Obrigado, Irene. Obrigado, Valadão. Obrigado, irmã Diná. Deus abençoe ricamente vocês e traga resposta às suas petições, tá bom? Muito bem, vamos estar agora entrando em sala simultânea, como sempre, né? Você terá 10 minutos para, junto com o parceiro de oração, também fazer a sua petição. Você terá agora 10 minutos em uma sala simultânea. Vamos lá? Muito bem, queridos, estamos de volta. Você aproveitou esses 10 minutinhos, né? Com qualidade, sem dúvida nenhuma, você aproveitou. Espero em Deus que todos tenham tido a oportunidade de fazer a sua petição ou interceder por alguém, né? Robson, meu irmão, vou colocar você como co-anfitrião, tá bom? Se você perceber alguém aí querendo participar, é só sinalizar que a gente libera o áudio aqui, tá bom? Irmão Pedro, muito bom dia. Que a paz e a graça do nosso Deus esteja com você, irmão Pedro. Muito bem, queridos, nós estamos fazendo Reavivados e hoje nós vamos estar examinando, nesses poucos minutos que nos restam, o capítulo 24 do livro de Atos dos Apóstolos. Você já pegou sua Bíblia? Pronto, pegue sua Bíblia aí, nós vamos estar estudando o livro de Atos, capítulo 24. Uma breve reflexão, tirando lições para a nossa vida. Sem dúvida nenhuma, tem coisas interessantes aqui que vai nos ajudar a crescer no conhecimento e na graça do nosso Deus. Você já teve a oportunidade, irmão, de ser acusado? Robson, alguém já lhe acusou de alguma coisa que você não fez? Esse capítulo de 24 aqui, nós encontramos Paulo sofrendo acusações. E aí, Robson, alguém já lhe fez acusação de coisas que você não fez? Já, Mário, não foi muito bom, não. Nunca é bom ser acusado de algo que não fez, né? Não, 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 não É é, complicado. é desagradável demais. É desagradável. E o pior é que ainda aparecem falsas testemunhas, né? E aqui nós encontramos Paulo sendo acusado de
de uma coisa que ele não fez. E interessante é que Paulo, ele, quando ele é acusado, ele não ataca seus acusadores, né? Paulo aqui é chamado de seita, não é? E você sabe que existe várias seitas. Para algumas pessoas, só para a gente deixar aqui claro, muitas pessoas não sabem o que é uma seita. Se alguém chamar você de seita, como chamam, né? As pessoas chamam os adventistas, né, irmão Pedro, de seguidores de uma seita. Mas será que essas pessoas sabem o que significa uma seita? O que é, de fato, uma seita? Seita é um ajuntamento, um grupo de pessoas que se separa, que se diverge ou se afasta de um determinado grupo que é principal, central. Essas pessoas elas se deslocam, saem deste grupo e formam sua própria ideia, seus próprios argumentos, suas próprias filosofias. Isso é uma das definições de seita, não é? E os judeus, eles sofreram perseguição, né? Aliás, os judeus, não, os cristãos, eles sofreram perseguição. No capítulo 4, ou 24, nós encontramos aqui, né? Os cristãos perseguidos, eles tinham que se reunir em grupos pequenos, pequenos grupos, né? De casa em casa. Foi daí que surgiu a ideia de chamar de seita. A seita do Nazareno, como está aqui no verso 5, duas pessoas aqui perante Félix, acusando os discípulos, acusando Paulo, né? E você observe que o capítulo começa com bajulações. Ananias e Tértulo bajulando o Félix, né? E aí ele chega no versículo 5 e diz assim: porque tendo nós verificado que este homem, no caso Paulo, é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Já pensou alguém chegar para você, Zilma, e chamar você é uma peste, você faz parte de uma seita? É o que o Ananias e o Tértulo, né, passou a chamar Paulo. Esse homem é uma miséria, esse homem é uma peste. Tem trazido confusão, porque, na verdade, os discípulos, eles tiveram que sair, se espalharem, e como eles não podiam, não eram bem-vindos, não eram bem aceitos nas sinagogas, eles começaram a se reunir em pequenos grupos. É por isso que a Igreja Adventista, o sétimo dia, ela adota o, a ideia de pequenos grupos, porque da forma como começou é que vai terminar, viu, Robson? Vai ser através dos pequenos grupos. Nossas igrejas, nossos templos serão confiscados, serão tomados. E esse povo vai se reunir em pequenos grupos. Se você ainda não faz parte do pequeno grupo, se esforce para fazer parte, participe de um pequeno grupo. É porque vai terminar da forma como começou, né? E é, é, foi participando ali de uma cerimônia da purificação, segundo a lei judaica, né, que Paulo foi arrastado pelos judeus para fora do templo e foi espancado de forma brutal, né? Nada justificava o ato de violência, a não ser o ódio que eles tinham incitado contra Paulo, contra esse povo que eles denominavam de seita dos nazarenos. Não havia ali, irmãos, nenhum tipo de abertura a um diálogo tranquilo, né, formal, amistoso, mas era uma obsessão cega em matar, em perseguir, em torturar os discípulos, principalmente Paulo. Observe o verso 24, já no finalzinho. Passando alguns dias, vindo Félix, com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvir a respeito de Cristo Jesus, a respeito da fé em Cristo Jesus.
A mensagem de Paulo era uma: ele não se acovardava diante de qualquer dificuldade. Paulo não tinha medo, queridos, de pregar para quem quer que fosse. Espancado, xingado, maltratado, apedrejado, preso, mas ele não estava nem aí, amigo. Paulo era um homem destemido, por onde ele passava, ele pregava a respeito da fé em Cristo Jesus, né? E eles estavam achando que Paulo se amedrontaria, né? Ao chamar o caminho de seita. Paulo novamente demonstrou ali sabedoria, inteligência, que foi dadas por Deus ali na sua defesa, né? Em momento nenhum você vai ver Paulo aqui atacando, ofendendo aqueles que estavam lhe acusando, mas buscando impressionar a cada um deles pela palavra, com clareza, com conhecimento, com serenidade, né? Porque Paulo tinha um discurso sereno, tranquilo, e ele não fazia oposição eh, aos seus opositores de jeito nenhum. Pregava para quem queria e que não queria, gostasse que não gostava, ele pregava. E é de modo que ele acabou conquistando ali a simpatia e o respeito das autoridades de Roma, né? Paulo era constantemente acusado de traição, irmãos, apontado como um homem perigoso, um homem que semeava discórdia, contenda. Só que não era isso. Paulo estava ali defendendo a sua fé e pregando o evangelho. E aqui, perante Félix, Paulo apresentou uma defesa que não houve inquestionável, né? De modo que o próprio governador, não tendo do que acusar Paulo e conhecendo mais com respeito do que Paulo havia falado, observe, cadê? O verso 22. Olha aí o verso 22. Paulo perante Félix e Drusila. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lícias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Vejam, Paulo não se. A forma como Paulo pregava, o conhecimento que Paulo tinha, a serenidade, a tranquilidade, né? A defesa de Paulo foi tão clara, tão inquestionável, que ele disse: não, esse homem não tem acusação acontecendo. Qual o mal que esse homem está tendo em pregar? Aqui no versículo 14, não é? Os acusadores, que chamou Paulo de seita, Paulo apresenta a defesa dizendo assim, ao verso 14: porém confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Vejam, Paulo, ele tinha apresentava assim a sua defesa com uma coerência entre o que ele pregava e o que ele ensinava. Nada tinha a ver com essa religião dos fariseus. Muito pelo contrário. Os grupos aqui, tanto um como o outro, eles acreditavam nas mesmas escrituras, mas apenas buscava praticar o que pregava. E Paulo não só pregava o evangelho, como ele vivia o evangelho. O esforço de Paulo, conforme diz no verso 16 aqui, ó: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens, né? O esforço de Paulo para manter a sua consciência pura diante de Mário, Deus e dos homens. Oi, Pedro está com a mão levantada aí. pronto, deixa eu liberar aqui o irmão Pedro. Irmão Pedro está com a mão levantada aí. Pode abrir, irmão Pedro, o microfone, por gentileza. Obrigado, Robson. Muito obrigado. Ok. Tá pronto, irmão Pedro. Bom dia, irmão Pedro. Como está? Bom dia, irmão Mário. É sempre um prazer ouvir o querido irmão, É uma o alegria tê-lo maravilhoso conosco. irmão Mário. O senhor é muito especial, irmão Mário. Não tem ninguém igual ao senhor. O senhor é único. É igual o senhor é único também, viu? Obrigado. Pois não, irmão Verso Pedro. 20, o verso 25. O governador diz neste verso 25 que ele ficou assustado com o que ele ouviu. Jesus falou do juízo
E ele, ao ouvir, ficou assustado e deu uma desculpa muito deslavada, né? Diz Só. assim, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora pode retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Ele chamaria Paulo novamente? Não chamou, não chamou. Né? Ele não chama. Aquele se acovarda, né, irmão Pedro? É, A forma como Pedro, a defesa de Paulo, era tão convincente que ele teve medo de se converter. fez, exato. Teve medo. Ele foi tocado pelo Espírito Santo ali, ele sentiu essa necessidade, mexeu com ele. Ele Então ele entendeu resistiu de uma maneira. Que oportunidade ele teve de salvação, né, irmão? e ele Que amedrontado, oportunidade, que ele, oportunidade. Paulo, Félix, o irmão Pedro, ele percebeu que a acusação era tudo por inveja, ódio. Tudo por inveja, sabe? Era um ódio velado pelos cristãos por Paulo, de forma que ele se persuadiu e teve medo. A expressão certa é essa, ele se amedrontou. E eu disse: olha, se esse cara continuar pregando, eu vou me converter. E ele recuou e disse: olha, depois. É igual um grupo de pessoas que sai pregando e diz: olha, aí você pressiona essas pessoas, né? Através da palavra, e diz: olha, eu vou me aprofundar nesse assunto, depois eu volto para ali. Não É volta isso mais. mesmo, não volta mais. Você sabe o que eu estou É uma falando, pena. né? Não vou citar nomes. Sente o toque e rejeita, né? Que tristeza. Rejeita. Ele simplesmente abandona, não quer mais saber, não é? Mas aqui, irmão, deixa bem claro que Paulo tinha consciência tranquila diante de Deus, não é? Não era O Mário, mediante. Oi. e o engraçado nessa história é que Félix ainda aguardava ganhar alguns dinheiros de Paulo, né? Ele queria ganhar alguma coisinha aí. A corrupção já existe desde a fundação do mundo, quando o pecado entrou a corrupção, viu? Esperava uma Rapaz, já propina, estava aguardando esperava ali uma esse momento. propina. Ele queria um subornozinho de Paulo aí, mas não deu É o certo, suborno, não. né? Veja, irmãos, ele quis dizer que Paulo aqui procurava viver de forma piedosa as verdades da palavra de Deus, e que tudo que havia feito em Jerusalém foi para observar a lei de Deus com interesse de coração, e a fim de evitar provocações, discussões, ofensas. Você não vai ver Paulo aqui pregando o evangelho com ofensas, com discriminação, com imposição, muito pelo contrário. Paulo sempre mostrou uma fé consciente, tranquila, pura, não é? É como a gente sempre fala aqui, né, irmãos? Deus não chamou a mim e a você para ser advogado, para defender a causa dele. Paulo aqui está É, defendendo a sua fé, pregando o evangelho de Cristo, não é? Do tempo e fora de tempo. Então, Paulo tem a consciência disso. E pouco, irmãos, olhem, a ideia aqui deixa claro que pouco importa para Deus se a nossa fé ela é chamada de seita, seja o que for. Deus quer que você se mantenha consciente, a sua mente esteja consciente naquilo que Deus pede, naquilo que você pode fazer. Oportunidade nós temos todo dia, né, Robson, de testemunhar, de pregar, de anunciar. Não podemos nos acovardar, queridos. De jeito nenhum. Hoje algumas pessoas chamam de seita a Igreja Adventista do Sétimo Dia. é isso mesmo. Chamam assim, sabe? Mas se você perguntar, eu já vivi isso, irmão Pedro, e eu perguntei para alguém, não vou citar o nome dela nem a sua denominação, eu perguntei para ela o que é seita. Ela, sei lá, eu sei que você é uma seita. Pelo amor de Deus, como é que você me chama de algo que você não sabe? Movido pelo que pelas pessoas falaram. É uma Mas ignorante. É ignorância, uma falta de ignorante, né, conhecimento, irmão? né? Mas assim Você como o sabe que, Espírito Santo. irmão Mário, Pois não, irmão eu Pedro. tenho uma definição de ignorante. O ignorante é como alguém de olhos vendados numa noite escura à procura de um gato preto que não existe. Aí vai dar um nó na cabeça, né? Mas assim, irmão Pedro, como o Espírito Santo foi concedida a Paulo e aos demais apóstolos, essa concessão possui uma condição, né? Uhum. Quando ele diz assim: ora, nós somos testemunha desses fatos.
e bem assim o Espírito Santo que Deus otorgou aos que lhe obedecem. Eu acho que isso está em Atos. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui, irmão Pedro. Atos capítulo 5. Se você tiver com sua Bíblia aí, Atos 5:32. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus otorgou aos que lhe obedecem. Então É não isso tenha mesmo. medo, não tenha receio daqueles que te ofendem, que te chamam de seita, que te chamam de fariseus, que te chamam de hipócrita, que lhe ofende, que desrespeita a sua fé. Não tenha medo, porque Deus nos Nós chamou somos de. testemunha de fatos. É É lindo esse isso. verso 32, é. Irmãos, se por obedecer a palavra do Senhor, a minha e a sua fé, a nossa fé é considerada de seita, 32. então eu 32. prefiro, como discípulo de 5:32. Jesus, né, Atos obedecer a Deus do que 5:32. aos homens. Então, antes importa obedecer a Deus do que os homens. O homem que foi dotado por Deus, né, com uma sabedoria extraordinária, né, depois de fazer um apanhado, né, sobre a vida deste mundo, lembra de Salomão? O que é que ele fala? De tudo que se tem ouvido, o resultado é: teme a Deus e guarde seus mandamentos. Percebem? Guarde seus mandamentos. De todo homem, não apenas de todo judeu, queridos. Todo homem. Então não tenha medo se alguém lhe chamou de seita, te ofendem, te desrespeita, porque você se esforça em obedecer os mandamentos de Deus. Isso é o dever de todo homem, né? Cristo nos revelou através da sua vida como devemos viver a obediência. Aqui está a paciência dos santos que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ora, irmão, se o Espírito Santo é concedido aos que obedecem a Deus, né? Como conservar uma consciência pura, irmãos, enquanto nós negligenciamos as verdades que são eternas das Escrituras? Como é que manter a consciência pura, tranquila, se muitas vezes negligenciamos isso? Esse, tanto Félix como esses aqui, Drusila, tiveram a oportunidade de ouvir da boca de Paulo palavras inspiradas, né? Mas tanto ele quanto ela, como disse o irmão Pedro agora há pouco, eles se esquivaram. Depois a gente se ouve, depois a gente ouve vocês aí, tá? Se eu tiver uma vagazinha na minha agenda, eles são tomados de medo, irmãos, pela verdade, foram tomados de medo, porque Paulo foi muito claro na sua defesa. Era mais fácil recusar-se a ouvir do que aceitar as verdades, que ia contra o estilo de vida que eles se agradavam disso. Então, queridos, o apelo hoje do Espírito Santo é que todos que se assentem sobre a terra, cada nação, tribo, língua, povo, continue sendo o mesmo. Não tenha medo de defender a sua fé. Não tenha vergonha de dizer que você é um adventista do sétimo dia. Não é? Não tenha medo. O fato de que o único mandamento que apresenta a assinatura do Senhor como Deus, o nosso Criador, é o sábado. Será que isso não desperta em você a curiosidade de estudar mais a respeito disso, de manter mais a sua fé? Lembrando, nós sabemos disso, né, irmão Pedro e Robson e demais irmãos, ninguém vai ser salvo porque guardou o sábado, isso não existe. Ninguém será salvo porque guardou a lei de Deus, isso não existe. Mas a nossa fé, a nossa confiança, a salvação que temos em Cristo, nos leva à obediência da lei de Deus, como resultado de uma vida salva, de uma vida transformada. Que Deus, na sua infinita bondade e Amém. misericórdia, irmãos, nos ajude a nos manter fiéis. Não tenha medo. Confie no Senhor. Se tiver oportunidade, Irene, irmã Celina, Zilma, Diná, Ninha, Vasti, Marta, quando você tiver oportunidade, testemunhe, fale a verdade, defenda a sua fé. Não precisa defender a palavra de Deus, Deus não quer isso. Mas exponha com sabedoria, com segurança, com a sua consciência limpa, tranquila, de que o que você está fazendo está de acordo com a palavra de Deus. Quem quiser que lhe chame de seita, fale o que quiser, mas que você se mantenha firme, pregue a palavra, viva o evangelho, testemunhe do amor de Deus, e você verá o resultado
do que pode acontecer. Alguns, como disse o Félix aqui e a Drusila, disse, olha, depois a gente conversa desse assunto, mas outros vão dizer, eu quero aprender um pouco mais sobre isso aí. Então, que você e eu tenhamos coragem, como Paulo teve, defender a sua fé, defender de consciência tranquila aquilo que você crê como cristão. Por isso, não temas, não há o que temer. É o que nós vamos cantar agora, no final, não há o que temer, e depois a gente volta com a oração final. Eu quero convidar no final, meu irmão Pedro, o senhor vai estar orando, encerrando a nossa jornada de hoje. Vamos cantar esse hino, encerrando, e depois a gente volta. Vamos lá. Não há o que temer. Na verdade, não há o que temer, querido. Você é um cristão, não tem que ter medo. Vamos lá. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a lei, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço teu clamor. E minha destra não falhará. Louve conosco, não há o que temer. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Consegue entender isso? De maneira nenhuma vai te abandonar. Ele prometeu isso. Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Eu sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a lei, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor. E minha destra Não falhará, não falhará. Não há o que temer. não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou contigo, eu sou teu Deus. De maneira nenhuma vou te abandonar.
E se a gente duvidar disso, estaremos duvidando do poder e da graça de Deus para nos salvar e resgatar. Ele é contigo. Graças a Deus, louvado seja o nome dele. Amém. Não há o que temer, queridos, em meio às nossas lutas, em meio aos problemas, em meio às crises, em meio às enfermidades, nós temos um Deus presente que está cuidando de cada um de nós. Deus abençoe a todos vocês, que você e eu tenhamos um dia agradável na presença do nosso Deus. Lembre-se, queridos, eu estou orando por você. Você ora por mim, e esse Deus incrível agirá em favor de cada um de nós. Irmão Pedro, eu quero convidar o Senhor para estar conosco, encerrando essa jornada de hoje em oração. Pode abrir aí, isso. Pronto. Vamos orar. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso Pai Celeste, graças te damos por esses momentos de enlevo espiritual. Que esta família da madrugada, Senhor, alcance seu objetivo, que é de amar, servir e salvar. Para tanto, Pai, continua nos abençoando, dando-nos uma porção do Espírito Santo em nossas ações, em nosso compromisso, para alcançar corações sinceros e honrar e engrandecer o teu santo nome. Dá-nos, Senhor, agora que vamos voltar para as nossas atividades, a direção em tudo que fizermos, Pai. E cada ação nossa, cada palavra, cada atitude, cada escolha, seja para crescer na graça, no conhecimento e engrandecer o teu santo nome. Abençoa, Senhor, toma-nos em teus braços de amor, cura os enfermos desta família da madrugada, Senhor. Alguns deles estão esperando este momento tão solene do teu toque. Tu és o nosso grande médico. Confiamos na tua palavra, nas tuas promessas, na tua graça e misericórdia. Alcança-nos, ó Pai, abraça-nos e dá-nos a bênção que carecemos, que buscamos, para que assim nos preparemos para testemunhar e estarmos naquele dia juntos de podermos dizer: este é o nosso Deus a quem aguardar. Abençoa-nos, ó Pai, despede-nos com a tua bênção, a tua proteção. A família da madrugada agradece humildemente, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Tenham um ótimo dia na presença do nosso Deus. A gente se vê na próxima sexta-feira em mais um encontro da madrugada com Deus. Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço.